O número de assinaturas para votar a urgência do PL da anistia já passa de 260. De acordo com o deputado Sóstenes Cavalcante, o texto será levado à próxima reunião de líderes, dia 24, para que seja pautado no plenário da Câmara nas sessões seguintes, nos dias 29 ou 30. Sobre esse assunto, falaremos agora com o deputado federal Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, vice-líder da oposição. Olá, deputado, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Obrigada por conversar conosco. Boa tarde, Geise. Boa tarde ao pessoal da Oeste. Eu que agradeço o convite, sempre à disposição. Deputado, nós queremos saber agora qual é a expectativa, né? Recebemos essa boa notícia a respeito do PL da anistia com mais de 260 assinaturas. Nós queremos saber agora qual é a expectativa para esses próximos passos aí para o tão sonhado PL da anistia. Bom, Geise, em primeiro lugar é bom contar para as pessoas o porquê que os nomes dos deputados que assinaram o PL, a urgência desse PL, não está sendo divulgado. Nós, da oposição, tivemos a estratégia dessa vez diferente de preservar os deputados. Por quê? Porque das outras vezes, vocês devem lembrar, surgiam aí ameaças de corte de cargos, ameaças de corte de emendas e sabe-se lá mais o quê. Como é um assunto bastante delicado, nós da oposição decidimos preservar os nomes dos parlamentares que assinaram para que nós pudéssemos dar paz para eles também e também para que esses parlamentares que assinaram não tivessem ameaças vindas do Supremo e do próprio governo de que, se não retirassem as assinaturas, poderiam sofrer alguma represália. Agora, o que a gente tem? Semana que vem, semana de Páscoa, o presidente Hugo colocou sessão apenas online, então os parlamentares não estarão em Brasília, e na outra semana a reunião de líderes sempre acontece na quinta-feira. É bom que se diga para os espectadores que não é obrigado, o presidente Hugo Motta não está obrigado a pautar o PL, a urgência deste PL da anistia. Ele tem a prerrogativa única e exclusiva dele, mesmo que houvessem 512 assinaturas e só ele não assinasse, ele ainda tem a prerrogativa de não assinar, de não pautar, melhor dizendo. Mas o que acontece neste momento? Com as assinaturas individuais, a pressão sobre o Hugo Motta aumentou de uma forma, posso dizer, insuportável. A Câmara dos Deputados é a representatividade do povo e os seus representantes, na maioria, entendem que a gente deve sim ter a anistia pautada. Uma questão humanitária com quem a gente conversava dos deputados, conseguimos várias assinaturas, inclusive no meu partido, até o último momento. Ontem, inclusive, postei mais uma assinatura que a gente conseguiu. E o que chamou atenção, viu, era a mentira que era contada para alguns parlamentares não tão ligados a essa pauta para que eles não assinassem. Um colega meu me confessou que viajou num voo com um líder do PT e ele disse que todos os presos do 8 de janeiro teriam recebido aquela proposta, né, de acordo pelo Alexandre de Moraes. Eu mandei para ele as informações, inclusive, que a Oeste colocou, dizendo que isso era uma mentira, isso era uma falácia. Então o governo fez de tudo para que não tivesse essa derrota. Essa é uma derrota grande para o governo, que tentou emplacar nos últimos anos a narrativa de golpe e que agora o Congresso, na maioria de seus líderes e de seus parlamentares, entende que isso realmente extrapolou completamente as punições, que não tem nenhum sentido. Então a gente deve votar, se Deus quiser, até o fim do mês. A oposição calcula que a gente tenha bem mais de 300 votos, ou seja, a gente deve ter uma votação como se fosse uma PEC, apesar de ser um projeto de lei, nós devemos ter mais de 308 assinaturas, o que é muito complexo de se conseguir ali na Câmara dos Deputados, e depois vai no Senado, e pelas nossas expectativas no Senado deve haver mais apoio ainda dos senadores do que propriamente até na Câmara. Deputado, aproveitando o gancho da sua fala em relação ao Hugo Motta, né, nós sabemos que ele não tem, de fato, ali, né, a obrigação, enfim, ele pode tergiversar em relação ao PL da anistia. A minha pergunta é justamente como o senhor enxerga essa postura do Hugo Motta, uma vez que o Hugo Motta, ele é presidente da Câmara dos Deputados justamente por causa dos votos dos deputados de oposição e justamente com a promessa de pautar o PL da anistia. O que a gente tem ouvido falar é que o Hugo Motta acabou acendendo uma vela para cada santo, né? Aliás, um para o santo e um para o demônio, né? Porque quem é de esquerda, com o meu entender, que defende aborto, defende coisas assim terríveis, não pode dizer que é um santo também. Mas, dito isso, ele chegou numa posição meio de Pilatos agora. Chegou a hora que ele vai ter que lavar as mãos, ele não tem mais como segurar. Até porque,
senão ele não tem mais, no meu ponto de vista, credibilidade nenhuma para administrar a Câmara dos Deputados. Afinal, ali é uma Câmara de maioria, ali é uma Câmara que, nas palavras do próprio presidente Hugo Mota, né, onde se constroem entendimentos de maioria, e a maioria já está expressa nas assinaturas que nós temos no, no PL da anistia. Então, assim, eu acredito que o Hugo Mota, neste momento, por mais que ele tenha mudado, a gente teve com ele em uma reunião, e eu já confessei isso algumas vezes, onde nós levamos uma esposa que estava com seu marido foragido por causa dos atos do dia 8 de janeiro, onde ela, com seus 6 filhos, inclusive um mamando em seu peito, explicou para o Hugo Mota que seu esposo não tinha antecedentes criminais, que ele tinha estado em Brasília, tinha sido preso, depois foi libertado e, para não ser preso novamente, estava foragido. E a maldade era tão grande que ela, que estava no seu estado natal, teve o seu contra-cheque, que ela é funcionária pública, bloqueada pelo Alexandre de Moraes por pura maldade. Isso com 6 filhos. O Hugo Mota, cerca de um mês atrás, nessa reunião, deixou muito claro para ela que iria trabalhar por essa anistia. Depois disso, o que a gente viu foi o Alexandre de Moraes levando o Hugo Mota para um jantar que a gente não sabe o que foi discutido. E depois também nós tivemos operação da Polícia Federal na cidade do pai de Hugo Mota, o que não precisa ser um gênio para ver que isso passa, sim, por um tipo de intimidação ao presidente da casa. Mas agora, neste momento, com a maioria consolidada, eu acredito que não há o que ele possa fazer, e isso tem que ser pautado o mais urgente possível. Cada dia que se perde é mais um dia de liberdade que centenas de pessoas perdem sendo inocentes. Jorge Serrão, sua pergunta para o deputado federal do Podemos, Rio Grande do Sul, Maurício Marcon. Maurício Marcon, essa questão da anistia é emblemática, ela é o caminho da pacificação do Brasil. O que é preciso fazer nesse projeto de lei da anistia para que ele não apresente nenhuma inconstitucionalidade que possa ser questionada depois pelo Supremo Tribunal Federal? Lembrando que o jurista Ives Gandra Martins já explicou que, se a anistia for aprovada pelo Congresso na forma de proposta de emenda constitucional, ela não pode ser vetada depois pelo Supremo Tribunal Federal, se não ferir cláusula pétrea. E ela não vai fazer isso, com certeza. Mas que cuidados deverão ser necessários para a aprovação dessa PEC para impedir que ela futuramente venha a sofrer aí uma sanção suprema? Excelente pergunta, Serrão. Até porque o que acontece? Esse movimento do Supremo nos bastidores para impedir que os parlamentares assinassem esse projeto de lei, ele é justamente porque o entendimento é esse que tu acabou de expressar. Né? Não há como o Supremo, de forma constitucional, vetar a anistia. A gente sabe que nos últimos anos aí a Constituição tem valido pouco, principalmente para aqueles que juraram a defendê-la. Né? Então, o que a gente projeta? A oposição quer fazer uma votação de PEC, né? Que seriam 3/5 dos parlamentares. É um projeto de lei, ele precisaria de maioria simples. Não seriam necessários votos do tamanho de uma PEC. Mas uma PEC ela é muito mais forte, para as pessoas terem uma ideia. Um projeto de emenda constitucional ele não passa nem pela sanção presidencial, ele é automaticamente implementado na Constituição pelo tamanho da dificuldade que é de ser aprovado nas duas casas. Né? São 2 turnos nas duas casas, com uma votação de 3/5. Muito difícil de acontecer. Quando tu me pede das medidas que nós devemos tomar para que isso não seja tratado como inconstitucional, eu posso te falar com tranquilidade. É um projeto bastante simples, não tem nada de inconstitucional nele. Mas no país que nós vivemos hoje, a gente vai ver uma situação de bastante perda de credibilidade, inclusive do Supremo, se é que existe alguma. Por quê? Porque, vamos lá, 11 ministros, sendo que 9 realmente têm culpado pessoas aí por 14, 15, 16 anos, sem nenhum crime grave. Quando o Congresso eleito pela população diz que aquilo ultrapassou completamente o mínimo aceitável, é uma descredibilização do próprio Supremo Tribunal Federal. E essa é a grande preocupação. Sem contar que a anistia acaba demonstrando o que todos nós já sabemos, que não houve tentativa de golpe nenhum, foi um ato de arruaceiros ali, alguns nem nada não fizeram, né? As imagens mostram que muitos ficaram ali meio que imóveis, incrédulos ou até rezando e foram presos e condenados. Então, o que a gente tem neste momento é um esgarçamento grande entre os poderes
E eu te confesso, assim, Serrão, que eu não consigo acreditar, apesar de saber que isso é possível, que o Supremo vai intervir, porque realmente eles vão cada vez mais se isolar e vai ficar insustentável a situação para eles já a partir de 2027, quando certamente a direita e os conservadores terão maioria no Senado. Marina Helena, sua pergunta ao deputado federal. Deputado Marcon, aproveito aqui e parabenizo a você aí, em nome de todos da oposição, por esse excelente trabalho. Eu acordei, confesso que feliz hoje, pela primeira vez em muito tempo. Já passava da hora, né, disso ser aprovado. A gente não vai devolver o tempo que essas pessoas perderam, mas realmente é a primeira chance de dar um basta nisso. Agora, eu diria até que tem um significado muito maior do que esse. Como é que você avalia? Porque nós estamos vendo o STF simplesmente passando por cima do Congresso. E não é de agora, há muito tempo. A gente está falando isso desde lá do início do inquérito do fim do mundo, que nunca deveria ter acontecido. E a gente está vendo um Congresso, infelizmente, bastante inerte para evitar esses abusos. Teve a prisão do Daniel Silveira. Então a gente está agora mesmo, né, com toda essa as vozes se levantando, pedindo essa urgência, a gente viu ali, né, todas as formas que o STF pôde de barrar. Hoje eu fiquei impressionada, porque a própria oposição começou a dizer que poderia sim aprovar um projeto que de menor dosimetria das penas, que realmente teria sido exagerado. Isso, quem falou isso foi a líder Gleisi Hoffmann. E aí, qual foi a resposta do Supremo? Já mandaram um recado, dizendo que aquilo ali eles viram como um absurdo, que eles é quase uma declaração de guerra do executivo ao judiciário. Veja só, então até entre eles, né, ali que são os maiores beneficiados por essa história toda, a gente está vendo. Então isso me mostra, sinceramente, deputado, um certo desespero do lado do judiciário. E eu queria ouvir um pouco da sua visão sobre isso. Será que essa junção, a gente vê aí 100 congressistas da base da oposição que assinaram essa urgência do PL, será que tudo isso, temos esperança de fato do Congresso começar a dar um basta nessas arbitrariedades do Judiciário? Com certeza, inclusive essa situação das 260 assinaturas, mais de 260 assinaturas, é um recado claro não só para o judiciário, mas também para o executivo. Nós temos um executivo hoje muito mal avaliado pelo povo brasileiro. Aí as pesquisas mostram que cerca de 25, 26, 27% apenas aprovam o governo do presidente Lula, o que é um dado bastante assustador para os petistas. A gente sabe que historicamente o petismo reúne 25% do eleitorado brasileiro, ou seja, todo mundo que não é petista no Brasil está achando o governo ruim. 100% basicamente das pessoas que não são ideologicamente de esquerda e acreditam que o PT é o partido que vai levar o Brasil ao desenvolvimento, coisa que é, né, só no mundo de Nárnia, podem acreditar nisso. 100% dessas pessoas acreditam que o governo está ruim. O que a gente tem no horizonte? A gente tem no horizonte uma eleição. E essa eleição, ao contrário do que o Datafolha mostrou ali numa, acho que foi a Quest ou Datafolha, que diria que 56% dos brasileiros são contra a anistia, numa pergunta bastante discutível, né? Depende como tu faz a pergunta, tu quer ter a tua resposta, o que a gente tem visto não é isso. E os parlamentares têm sentido isso na base também. Então, o momento hoje, como eu já falei anteriormente, é de um esgaçamento bastante grande, principalmente entre o legislativo contra o judiciário e até então o executivo que está avaliado ao judiciário. O que a gente tem nesse momento? Olhem o cenário. O legislativo tem votos para aprovar a anistia. O executivo, se mantiver contra essa anistia, não fizer algum sinal, como a Gleisi tentou fazer, eles vão ficar completamente isolados e vão ter uma derrota retumbante. Só que no calcanhar deles tem o judiciário, que patrocinou esse absurdo, amando sabe-se lá de quem. Agora o executivo está tentando limpar a sua ficha, só que quem vai ficar sujo sozinho vai ser o judiciário. E o judiciário disse: não, 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 não. Aqui vocês não vão deixar nós sozinhos. Então o que a gente tem nesse momento é o Lula, sabendo que a derrota vai ser fragorosa na Câmara dos Deputados e depois no Senado,
que a anistia vai ser vitoriosa por uma ampla margem de votos, não tem mais como segurar, e que isso vai mandar um recado muito claro: o governo morreu, acabou, não tem mais voto, não tem mais força. Os parlamentares não têm mais medo de perder emendas e cargos. Por quê? O que eles vão perder se mantendo ao lado deste governo em um futuro muito próximo são os votos que colocam eles de volta lá na Câmara dos Deputados. O cenário para o governo é muito ruim e o governo sabe disso, por isso que a Glaze fez essa fala. Só que é um governo estrambelhado, né? Então eles não combinaram com os russos se aquilo era viável. O Supremo, nesse momento, ele já ultrapassou completamente das suas prerrogativas democráticas. Eles estão lá para dizer se algo é constitucional ou não, nada além disso. E agora eles estão extremamente expostos sobre essa aberração de penas que colocaram em pessoas inocentes. Vai ser difícil limpar a barra deles. Deputado Marcon, só para a gente finalizar aqui a nossa entrevista com o senhor, o seu colega de Câmara, o deputado pelo PSOL do Rio de Janeiro, Glauber Braga, está, desde ontem, fazendo greve de fome e dormindo lá no Congresso, porque estão ali no processo de cassação do mandato dele. Então, ele, como forma de resistência, não está comendo, de acordo com ele, mas está tomando água de coco, mas não está comendo e está lá também no Congresso. Queria saber como é que o senhor enxerga essa questão. Primeiro que é bom lembrar que ele é do PSOL, né? Então, ele defende o socialismo. Ele está melhor do que muitos do que vivem no socialismo que ele tanto defende, né? Ele pelo menos tem uma água de coco, coisa que em Cuba é completamente impensável. E ele tem um teto quente onde dormir. Inclusive, levaram um colchão para ele, coisa que na Venezuela e na Coreia do Norte muitos não o têm. O que ele está fazendo é um papelão, né? A gente tem que combinar aqui que é um papelão completo. Aliás, ele está bem gordinho para um socialista, né? Tem bastante ainda gordura para queimar. Isso não vai dar em nada, obviamente. O que ele fez é inaceitável. Não tem desculpa chutar uma pessoa, por mais que tenha sido desrespeitado. Nós, parlamentares, posso citar aqui o Guga, vira e mexe, que é um deputado, é um repórter de esquerda, faz perguntas às vezes sem contexto, às vezes bastante ofensivas. Você nunca viu um deputado de direita dando um soco ou chutando, algo do gênero. A gente está lá como representante do povo, tem que responder, ter calma, ter equilíbrio, é o nosso papel. Agora, se começa a se aceitar que o deputado chute as pessoas dentro da casa e que isso seja algo tratado como normal, ora, aí não tem muita desculpa. E é bom lembrar, né? Este deputado foi favorável que o Daniel Silveira não só perdesse o mandato, como fosse preso por uma opinião que ele deu da tribuna da casa. Então, imaginem se o Daniel Silveira tivesse chutado algum psolista dentro da casa, como foi o caso que o Glauber Braga fez. Ele ia defender pena de morte, né, para o Daniel Silveira. Então, eu acho que o que ele está fazendo é um papelão. A gente tem lido aí na imprensa que nem os colegas dele compactuam o que ele está fazendo. A gente sabe que dentro do próprio PSOL há uma divisão grande. Quem entraria, se não me falha a memória, é a Heloísa Helena, que seria do grupo mais pró-Lula. Então, ele não deve ter... O PSOL até grita e diz que apoia ele, mas na realidade o PSOL... Boa parte do pessoal está torcendo que ele perca o mandato para que a Heloísa Helena entre e ajude ali a corrente majoritária do partido que busca um alinhamento maior com o Lula. Eu lamento que a gente tenha parlamentares desse quilate aí na casa fazendo esse papelão que só diminui a importância da nossa Câmara dos Deputados. E talvez a Sâmia Bonfim poderia também se inspirar, no jejum e fazer também ali um jejum junto ao seu amado, não é mesmo? Senhor deputado, muito obrigada. Olha essa maldade. Muito obrigada. Nós conversamos com o deputado federal Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul. Senhor deputado, muito obrigada pela entrevista aqui ao nosso Jornal da Oeste. Tanto o Jornal da Oeste quanto a Revista Oeste estão sempre de portas abertas para recebê-lo. Eu que agradeço, um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.